Discussão única do projeto de decreto legislativo número 002/2021. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Assunto: institui a semana de comemoração do futebol amador das categorias de base do município de Jacareí. Bom dia a todos, quase meio-dia. Cumprimentar aqui os ex-vereadores dessa casa, Dario. Eu começo aqui hoje falando desse projeto do esporte aqui. É um projeto importante aqui na nossa cidade. Quero aqui cumprimentar nosso amigo Osíris, da Associação de Futebol Amadores na nossa cidade de Jacareí, e dizer que, pensando em melhoria no esporte da nossa cidade, no futebol amador da nossa cidade, a qual a gente, quando ganhou a eleição, com o compromisso de trabalhar firme para melhorar cada vez mais o esporte aqui na nossa cidade, e a gente já se sente muito gratificado, porque nós temos certeza que os 4 anos que se passaram, a gente conseguiu e conquistou muitas coisas no esporte aqui da nossa cidade. Mas para isso é importante o empenho continuar para que possamos melhorar cada vez mais e resgatar o esporte amador na nossa cidade e o esporte de categorias de base. Então eu parabenizo todos aqueles que são amantes do esporte, do futebol, porque eu acho que é importante, eu acho que o futebol está no coração de cada brasileiro, e é pensando nisso que a gente fez esse projeto para se comemorar no mês de junho, aqui na nossa cidade, a Semana do Futebol Amador e das categorias de base, fazendo simpósio, apresentando, fazendo as palestras, o que é importante no futebol para avançar e melhorar cada vez mais. Fica instituído na Câmara Municipal de Jacareí a Semana de Comemoração do Futebol Amador das categorias de base e do município, a ser realizado anualmente na primeira semana do mês de junho, na sede ordinária do Legislativo, que compreende a primeira semana do mês de junho. Haverá uma solenidade comemorativa, oportunidade em que também será concedido o tempo de 15 minutos para uso da tribuna por um representante da Associação de Clubes de Futebol Amador de Jacareí, com a finalidade de abordar os aspectos que envolvem os clubes locais de futebol amador e suas respectivas categorias de base. Na mesma semana, em outros 2 dias, não previsto para a realização de sessão ordinária, serão promovidos na sede da Câmara Municipal, mediante entretenimento das associações de clubes de futebol amador de Jacareí, com o cerimonial do Legislativo, eventos ilusivos à semana, hora instituída. Poderão participar dos eventos mencionados no artigo anterior, além das associações de clubes, todas as agremiações do município ligado ao futebol amador e Secretaria de Esporte e Recreação do município, entidades e profissionais com atuações nas áreas esportivas, de saúde, bem como outras entidades que passam a contribuir para o crescimento do esporte local, para a confraternização dos objetivos da semana. Poderão ser realizados os workshops, debates, palestras, exposições e estudos sobre as políticas públicas relativas ao futebol amador. Justificativa.
O presente parágrafo do decreto legislativo institui a Semana de Comemoração de Futebol Amador das categorias de base do município de Jacareí, objetiva reconhecer e alterar os trabalhos dos inúmeros do esporte amador de nossa cidade, procurando também estimulá-los na difícil missão que abrangem. O futebol é a paixão nacional, envolve pessoas de todas as idades, ambas os sexos, que torcem ou praticam com muito empenho esportivo. São muitos de jacareenses que praticam o futebol de forma amadora, e as categorias de base sempre estão recebendo mais e mais jovens com o desejo de também participar. Desta forma, a Semana Hora procura valorizar o futebol amador na cidade, possibilitando, além da comemoração, discussões de temas de seu interesse e apresentação de sugestões para incrementar a evolução dessa modalidade na cidade. Então, assuntos como o esporte em si, a prática, saúde, atitude desportiva, conhecimento de limites de cada uma competição, entre outras. Tantas poderão ser abordadas de forma eficiente no ambiente de uma semana comemorativa. Assim, o exposto projeto, esperamos que merecer o apoio e a aprovação dos ilustres, e pelo que antecipadamente já agradecemos. Vocês podem perceber aqui, esse é um projeto que é importante, é um projeto para que a gente possa dar mais visibilidade ao futebol amador, ao esporte da nossa cidade. E por que a categoria de base? A categoria de base, hoje a gente sabe que tem uma importância grande na nossa cidade, no município, e aqui a gente acabou de discutir um projeto, a qual a gente discutiu em forma de educação, de educar as pessoas como deve ser, né? E a gente tem certeza que cada investimento no futebol de base, né, a gente hoje vê muito essas criançadas aí no meio da rua, muitas vezes ociosos, né, a gente ainda não tem escola, tempo integral do município para todas as crianças, e é importante fazer essa integração, né, dos alunos na escola com o futebol de base, aquela criança que já sai da escola e já vai para os campos para treinar. E a gente sabe que aqui na nossa cidade tem várias pessoas que é envolvido com essas crianças no futebol de base, né? Mandar um abraço aqui para o Nildo, lá do 1º de Maio, seu Alcide, seu Adão, aqui do Campo Grande, Jardim do Vale, enfim, tantos outros que trabalham com essas crianças, mostrando a importância de investir no esporte para que a gente possa tirar essa garotada da rua. Eu queria aqui passar um vídeo, né, rapidamente, um vídeo que a gente fez, falando em relação ao esporte, categoria de base. Fortalecer a base, incentivar as nossas crianças, dando possibilidades a elas para que tenham um futuro, quem sabe, promissor no ramo do esporte. O esporte ele não pode só ficar ali voltado na infância, nas salas de aula das escolas. O esporte ele tem que ter um trabalho forte na sua base, vinculado, e a gente tem batido muito nessa tecla, vinculado às confederações brasileiras dos esportes olímpicos, que é para onde todo atleta sonha ir, para uma Olimpíada. Então, fortalecendo a base, dando a estrutura adequada para que os municípios trabalhem isso, para que os estados trabalhem isso, juntamente com essas confederações brasileiras, eu tenho certeza que lá na frente a gente vai começar a colher esses frutos, vendo um jovem que iniciou lá na escola, em um centro de treinamento, e podendo, quem sabe, chegar a uma Olimpíada. Isso só vai ser possível se a gente fortalecer a base. Não adianta investir no esporte profissional. A gente tem que sim investir, fazer com que ele continue acontecendo, mas investir no esporte de base, principalmente onde estão as crianças mais vulneráveis do nosso país, vai, além de dar um ganho, um avanço considerável nessa função social, que é inserir essas crianças em uma atividade esportiva, também vai possibilitar com que elas sonhem, com que elas vislumbrem um futuro melhor dentro do
esporte, quem sabe nos representando em uma Olimpíada. Vocês podem perceber aí a importância que é, né, do esporte, e ainda tem muitos times de futebol, né, que não conhecem a lei, não sabem alguns incentivos importantes que tem hoje para o futebol, né. Eu acho que é nesse sentido que a gente faz esse projeto, para que os donos de clube aqui nessa cidade passem a discutir para ver quais são os direitos, quais são os incentivos, né? Eu acho que o mês passado a gente votou aqui um projeto do vereador Dude, importantíssimo para o esporte. Tem um projeto também que se chama Empresa Amiga do Esporte, né? Tem o vereador Paulinho do Esporte também, que trabalha muito na área do esporte. Eu acho, Paulinho, que esse é o momento ímpar que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade. A gente está vendo vários campos sendo reformados, né? O campo do São Luís ali, né? Que é um campo que tem campeonato praticamente o ano inteiro, muita luta, né? A gente está vendo hoje a melhoria que está saindo ali naquele campo, para logo entregar para a comunidade do São Luís, né? Para voltar ali fazer os seus campeonatos, né? Uma canaca, enfim, todos os times da cidade participam. Estamos vendo agora também, né, o campo do Vila Garcia recebendo também essas melhorias, né, o campo do Secap, né, conversei com o Dori esses dias, em breve também começa ali fazer ali o vestiário, né, um campo principal aqui na nossa cidade sem vestiário, Dude. Quantos anos tem aquele campo do Secap, né, e não tem vestiário? E com isso, essas melhorias que a gente está trabalhando para fazer os campos de futebol na nossa cidade, com certeza a gente vai estar atraindo também o futebol feminino, que hoje não tem na nossa cidade mais, Roninha. Devido a isso, né, muitos campos que não dá condições, que não tem vestiário, e a gente sabe que tem vários times femininos aqui na nossa cidade, que muitas vezes deixa de praticar o seu esporte, o seu futebol, por falta dessa estrutura. E nós estamos trabalhando para isso, continuar trabalhando forte, investir nessa garotada, dar toda a sustentação, né, assim que voltar os campeonatos, né, fazer os campeonatos da categoria de base. Eu acho que nós, enquanto vereador, dar esse suporte, sustentação, né, trazer emendas, trazer verbas para a nossa cidade, para melhorar os campos aqui da nossa cidade, para que possamos ter daqui para frente na nossa cidade, né, vários campeonatos importantes, e o futebol amador, esse que é importante também, porque são o pessoal que disputa esse futebol amador, e a gente vê a garra, a vontade dos atletas que jogam. E Jacareí é uma cidade que sempre revelou atletas, né? Nós temos aqui também, né, o Bruno Alves, né, que joga no São Paulo, né? Aliás, mandar um abraço para o São Paulino, né, que passou tantos anos aí, né, árbitro, e agora recebeu um título vereador árbitro, né, todo contente aí no domingo, né, por seu time ter sido campeão, né, desde 2005, Maria Amélia, desde 2005, né, foi realmente, né, parabéns aí para vocês e continue torcendo. Só reforçando que nós somos trimundial, tá bom? Tá vendo? Os São Paulinos tá ligado, tá atento. Hernandes também, São Paulino, né? Né, mas eu acho que isso que é importante, a gente investir no esporte, e vamos continuar trabalhando, né? A gente agradece muito, parabéns para o Osíris, né, que faz um brilhante trabalho aqui na nossa cidade, todos os clubes, né, que trabalham muito, e os clubes estão se organizando, porque a hora que voltar, com certeza, vai ser uns campeonatos importantes aqui na nossa cidade, e nós vamos poder já estar entregando esses campos para que esses atletas possam utilizar da melhor forma possível. Então, um abraço para todos vocês, de clube de futebol, o Edson lá do Campo Grande, meninos do Morro, aqui do Santa Rita, né, do 1º de Maio, Igarapés, enfim, Secap, enfim, todos aqueles que são apaixonados pelo futebol, a gente está junto, trabalhando nessa para melhorar cada vez mais. Então, eu peço aqui aos nobres vereadores, né, que votem favorável a esse projeto, para que o ano que vem, com certeza, a gente preparar um grande simpósio nessa cidade, para estar aí comemorando do esporte amador e também do futebol de base. Esse ano não vamos conseguir, porque é do mês de junho, por conta dessa pandemia, mas o ano que vem, junto com a associação da Liga de Futebol aqui da nossa cidade, junto com o Osíris, né, com o secretário Dori, né, que começou agora 6 meses, mas que já está fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade. A gente já vê essa entrega do nosso secretário Dori, secretário do esporte, atendendo todas as comunidades, e nós, enquanto vereador, trabalhar junto para melhorar cada vez mais. Então, eu só peço aos nobres pares, nobres vereadores, que vote favorável a esse projeto para que a gente possa avançar no esporte da nossa cidade. Muito obrigado. O projeto está em votação. Em discussão. Discussão, desculpa. Eu vou colaborar daqui mesmo. Eu quero dar os parabéns ao Paulinho,
eu que acompanho o futebol amador desde a minha época de moleque, a gente sabe a dificuldade que é e o trabalho grandioso que muitas equipes de nossa cidade faz. Hoje nós temos 60 times amadores em nossa cidade e temos 40 categorias de base. Então, nós movimentamos só de atletas 3.000 atletas, 3.000 jogadores. Fora os familiares, fora amigos, torcedores. Então, o movimento do esporte amador é muito grande. Jacareí ficou muito tempo atrás, no tempo, questão de melhorias em campos de futebol. Perdemos muito atletas nós para São José dos Campos. Até hoje temos muitos jogadores jogando lá. E agora com a reforma do campo do Jardim Paraíso, Colônia, tá? Vai começar a manutenção no Boa Vista, Vila Garcia, né? Reformaram o Salvador. Tudo isso é legal. Só que nós temos uma liga de futebol amadora, tá? Que ela é liga e associação. Ela é coordenada pelo nosso amigo Osíris. Um grande abraço, Osíris. E a gente sabe a dificuldade que ele passa. Dificuldade grande de apoio. São poucas pessoas que mandam emendas para ele lá, para poder fazer um trabalho. Tá, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de empenho de algumas pessoas em ajudar a equipe também, ajudar a liga, que nós discutimos muito. Várias equipes têm campos aí que é da prefeitura, mas a liga também merece um campo de futebol, um campo dela, para ela mandar seus jogos, mandar as suas semifinais, as suas finais, jogos convidativos. Então, temos que pensar nisso também, nós vereadores que gostamos, porque precisamos ajudar. Se cada um doar um pouquinho da sua emenda, a gente consegue fazer um grande local para a Liga de Futebol. Porque na época de eleição, todo vereador vai na beira de campo pedir voto. Depois que acabou a eleição, os que ganharam, os que perderam, somem da beira de campo. Eu não sei o que acontece. Será que é porque o futebol dá muito voto? Dá muito voto e depois o pessoal esquece. Então, a gente tem que se unir, sim. Trabalhar mais pelo esporte amador. Paulinho, muito legal. Vamos, sim, trabalhar essa semana do futebol amador, com incentivo, com aulas práticas, educando, trazendo cursos, falando da importância da categoria de base, tá? Então é isso, eu peço também que tenham mais colaboradores, participem mais, não só em época de eleição não, só em ano de eleição, participe todos o tempo, porque o futebol hoje, ele é o que mais atrai pessoas nos finais de semana. Sábado e domingo você pode ir nos campos que são todos lotados. Infelizmente, até com essa pandemia tá lotado. Mas os campos estão lotados. A prefeitura está fazendo seu papel, sim, está reformando alguns campos. Mas nós também temos que colaborar. Eu sei da dificuldade do Osíris, que tem lá com a Liga e a Associação. Eu quero ver a hora que ele largar a mão de lá, quem que vai segurar essa bronca. Se nós teremos pessoa competente igual a ele para cuidar daquela liga. Tá bom? Então, que a gente pense com mais carinho. Vamos olhar com mais carinho o futebol amador, tá? Claro que temos que olhar os outros esportes. Não estou falando que não temos que olhar. Mas olhar com mais carinho, aquela visão de ajuda, que o esporte amador é o que mais atrai a nossa cidade na questão do esporte. É onde temos mais gente participando.
é onde nós temos sim que tirar as crianças da rua. Como que tiramos as crianças da rua? Com trabalho, com ajuda àquele pessoal. Paulinho acabou de falar do seu Adão, falar do pessoal do Campo Grande, que ajuda ali. Não é só ali, nós temos em todos os bairros, nós temos pessoas que se dedicam à ajuda, a cuidar de alguma criança. Mas para ele ajudar, ele também precisa de ajuda. E essa ajuda tem que vir de onde? Da gente, auxiliando, trazendo emendas, procurando espaço, dando curso para esses pais, para que ele possa fazer um trabalho certo com aquelas crianças, com aquele colaborador que quer fazer um trabalho. Então, parabéns, Paulinho. Eu luto e sempre vou lutar pelo esporte, tá? É um caminho legal. E peço a colaboração de todos aqueles que realmente pensem em ajudar, não só tirar proveito do esporte, tá? Tá certo? Então fica aqui meu voto de aprovação, tá? Meu voto favorável a esse projeto, e que tenhamos mais pessoas dedicadas que realmente queiram participar do esporte. O projeto continua em discussão. Boa tarde, presidente. Boa tarde mais uma vez, nobres vereadores. Boa tarde ao Dario Burro, os moradores também aí que estão nos assistindo, que está aqui também. Na casa, o Hernandes está ali meio escondido atrás da televisão. O Hernandes, sua presença aí. Falar do futebol amador, falar da categoria de base, falar da estrutura do esporte amador da cidade. Paulinho, nosso presidente, parabéns pela sua iniciativa, que sirva, na linguagem esportiva, o pontapé inicial para abrir os olhos da administração. Que o investimento no esporte é importante. Temos, sim, que comemorar uma data, lançar uma data num projeto desse, Paulinho. Mas se essa data fosse comemorada hoje, não teria vela no bolo para pagar. Porque nós não temos que comemorar nada hoje no esporte amador e nem na categoria de base. Mas que seja de alerta para o poder público esse seu projeto, que precisa abrir os olhos para o esporte na cidade de Jacareí. A cidade de Jacareí tem um estádio que ficou anos na mão de uma empresa. Muitos conhecem ele como estádio do Jaque, mas não é do Jaque. O estádio é seu, é de você, é nosso, é do município. E tem que ser cuidado. Tem uma arquibancada que está rachada, está caindo, ninguém se fala numa reforma, ninguém se fala numa emenda, ninguém se fala de uma verba do esporte, do Ministério do Esporte, para arrumar o que é nosso. Aí o Osíris vai lá na liga e faz o campeonato amador. Mas devido ao erro do passado, dificulta o apoio do poder público. Não consegue recurso, devido à copinha do passado, ter deixado o rabo para trás. Estou errado, Paulinho, do que eu estou falando? Aí vem um projeto maravilhoso desse para você, aí, que tem seu clube, que tem seu time. Quantos anos de sofrimento indo em São José dos Campos, na tecelagem, fazer final? Estou errado, Paulinho? Sair daqui com recurso do bolso, dos treinadores, dos diretores de clube, para ir jogar na cidade vizinha, em São José dos Campos. Até no Martins Pereira já foi feito final.
Tecelagem, Paraíba, em São José, foi feito final. Guararema foi feito final. E nós temos um estádio municipal que é nosso. A Secretaria de Esporte está dividida. Está aqui no prédio, do lado da gente, o administrativo. As obras estão em outro lugar. E nós temos um campo lá, um estádio lá. Leva a Secretaria de Esporte para lá, leva a manutenção para lá, fica próximo do campo. Cuida daquela área. Aquela área é nossa. Como o Paulinho acabou de falar, vários campos aqui dentro da cidade não tem um vestiário para trocar de roupa. Aí eu levo a minha esposa para assistir um futebol, estão trocando de roupa. O jogador tem culpa? Ele não tem culpa de abaixar a calça ali e colocar um short. Aí eu tenho que pedir para minha esposa fazer isso, virar as costas? É uma falta de respeito com a população. E o investimento para a garotada? Cadê o Interbairros, que era tão importante para a cidade? Cadê? O atual secretário, que era o diretor de esporte da época, que ia lá no jardim, lá no Flórida, não, perdão, ajuda eu a pensar aí, Paulinho, lá no campo de areia, lá indo para o Parque Santo Antônio, lá que era a abertura do Interbairros, eu não lembro o nome daquela quadra lá, Vila Formosa. Obrigado, Paulinho. É tanta área que a gente às vezes esquece. Mas eu levava, como representante da comunidade do Meia Lua, eu levava um ônibus para lá, eu, Jurinho, Tungão. Mas levava a participar, era importante. Cadê a atuação da parte da educação? Também, que a gente tinha tanto isso. Era o Interclasses. Quem não lembra do Interclasse? Isso sim é um incentivo ao futebol para nossas crianças. Ali sim, que nem acabou de falar, nós temos aqui atletas profissionais, o Lindo mesmo ali no Bica do Boi. Foi um atleta profissional de São Paulo. Agora que está espalhado para a cidade, é escolinha particular, mas da parte do poder público não tem. Lá no Meia Lua, quem cuida da escolinha do Meia Lua é o Pelezão. Ah, mas você não pode ser professor porque você não tem o CREF. Aí tem o tal do CREF ainda, você sabe disso, Dude? Tem que ser preparador físico, um voluntário não pode cuidar das crianças. Então o poder público também tem que colocar professor nesses lugares. Aí põe professor, limita a quantidade de aluno. Ah, mas só pode 5, só pode 10, só pode 15. Fica difícil dizer que temos que comemorar, fazer uma data comemorativa numa cidade que não apoia o futebol. Então tem que melhorar, sim, muito primeiro o apoio do poder público ao esporte amador. E eu quero estar nessa casa para comemorar junto, viu, Paulinho? Parabéns, o meu voto é favorável, mas muita coisa tem que ser feita para que a gente suba aqui nas tribunas e comemore o futebol amador. Parabéns à Liga, parabéns à Secretaria de Esporte, parabéns a todos os voluntários da região de Jacareí que cuidam do futebol. Parabéns mesmo, você é atleta, mas não dá para dizer que temos que comemorar um futebol amador do jeito que está hoje. O projeto continua em discussão. Depois desse discurso do Roninha aqui, não tem nem o que falar aqui nessa tribuna, né? Cadeira. Vou falar porque eu sou teimoso, Roninha. Quero cumprimentar a todos que têm acompanhado a sessão de Câmara, acompanhado aqui o dia de hoje, e subscrever aqui, concordar com as palavras do Roninha, com relação à condição do futebol amador, das categorias de base no nosso município, e dizer que, na verdade, os investimentos em futebol é tão barato, né? É tão barato você investir em futebol, basta uma bola, né? Um uniforme para a nossa criançada, né? Que
já faz a festa, né, do futebol. E quem joga sabe bem disso, né, Paulinho? Que é muito barato investir no futebol, né? Muito barato. E eu fico bastante triste com isso, porque vai passando o tempo e o futebol ele vai perdendo o espaço. A gente aqui pode lembrar de vários campos, né, que tinha na nossa cidade que hoje mais não existem. Na época do Chispita, quem não lembra aqui dos 2 campos do Chispita, né, o Carrapatão que a gente chamava, né, o campo da Fademac, qual? O campo da Liga, esse já é um pouquinho mais distante da minha idade, né, Paulinho? Mas lembra do campo do Cepinho, bem lembrado, Sazaki? Agora o campo da Schroeder também, ali na Avenida Malak Asd. E a gente vai percebendo que conforme a cidade vai crescendo, esses campos vão se perdendo, né? Porque vem o investimento imobiliário. Quem não se lembra aqui do Antônio Jordão Mercadante, o estádio onde o Jaque jogou por muito tempo, inclusive subiu de divisão no Antônio Jordão Mercadante, que era o estádio que eu frequentava enquanto criança, né? Vi vários craques desfilar ali pelo campo, conhecido como Delvira, né? Hoje tem prédios lá. Então a gente vai vendo que com o passar do tempo, vai acabando os campos de futebol. E precisa o poder público ter uma ação positiva, no sentido de a gente, alguns até, vereador Paulinho, se não tiver outra forma, é desapropriar, né? A gente vê cidades vizinhas aqui a nossa, onde tem muito mais campo de futebol que a própria cidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui dos meus colegas que jogam futebol, que muitos deles hoje jogam em São José dos Campos, né? Porque tem um campeonato maior, até dá uma estrutura maior. Então a gente precisa fazer que a nossa cidade tenha também uma atenção maior ao futebol amador, né? E vou aqui já aproveitar para parabenizar, não é do meu time, mas o zagueiro Bruno Alves. Bruno Alves é de Jacareí, né? Da região do Parque Santo Antônio. Bruno Alves, como qualquer outra criança da nossa cidade, percorreu vários caminhos para chegar a ser campeão paulista esse ano, né? Então quero aqui parabenizar o zagueiro de São Paulo, Bruno Alves, pela sua competência, né? pela sua persistência em se firmar como jogador profissional de futebol, e é aqui de Jacareí. Dizer, vereador Paulinho, que é muito importante seu projeto de instituir a semana de comemoração ao futebol, mas nós precisamos fazer um alerta, que a prefeitura precisa investir mais. Eu quero desejar sorte ao secretário Dori, que assumiu a Secretaria de Esportes, né? Que ele consiga trilhar um caminho em que coloque também o futebol amador e as categorias de base numa prioridade ainda maior do que já vinha sendo feito. Eu acho que o futebol, ele, dentre outras coisas, não é só a diversão, né? Mais do que isso, o futebol envolve disciplina, o futebol envolve a questão da saúde, o futebol envolve principalmente essa disputa que nós precisamos ter com a nossa juventude, que é retirá-las do mundo do crime, do mundo do que não é bom, das drogas, e colocá-las num bom caminho. Esse, para mim, é a principal função do futebol, Maria Amélia, do ponto de vista quando o poder público precisa promover o futebol. É sempre pensar que através do futebol nós vamos melhorar as nossas crianças, nós vamos melhorar os nossos jovens, e vou mais além. Quando se fala hoje de esporte, a gente pensa na criança e pensa no adulto. Nós temos que pensar também nas pessoas da terceira idade. As pessoas estão ficando mais velhas, estão ficando mais idosas e precisam também ter esses espaços. Só a título de informação, Roninha, por exemplo, o Ponte Preta tem mais de 8 times com pessoas acima de 60 anos. É muito bonito quando a gente presencia as pessoas com 60, 65, 70 anos jogando futebol, né? E jogando bem. Isso, para mim, é uma coisa muito bacana. A gente pensar também que o esporte não é só para o jovem, não, é também para a terceira idade. Nós temos um público cada vez maior da terceira idade e que quer praticar atividade esportiva. Não é isso, Sazaki? Sazaki, por exemplo, goleiro de futebol de salão, lutador de sumô,
né? O Sasaki aqui, lutador de artes marciais. Pode falar aí, vereador. Obrigado, Flavinho. Eu, com todo esse tamanho e tudo mais, fui goleiro de futebol, joguei beisebol, fui lutador de sumô também com todo esse tamanho aqui. Cheguei a ser terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, quando fui infantil, né? 66 quilos. Sempre foi um esportista também. Parabéns, vereador Edgar Sasaki. E joga petanca. Petanca também. Tem uma modalidade nova que chama petanca. Certo. É uma bocha que está muito na moda agora. Chama petanca. Ótimo. Nós estamos começando um trabalho aqui em Jacareí. Legal, muito bom, parabéns, né? Bacana a gente ouvir essas histórias. O Edgar Sasaki também é um esportista, né? Então a gente fica muito contente com isso. Eu venho aqui, vereador Paulinho dos Condutores, parabenizar pelo projeto, mas ao mesmo tempo fazer com que a Secretaria de Esportes, né, cuide mais ainda do futebol amador e do futebol das categorias de base, porque através do esporte a gente vai influenciar na formação dos cidadãos. Parabéns aí pelo projeto e vamos continuar essa luta de cobrança aí do poder público para que invista mais no futebol amador e categorias de base de Jacareí. E o projeto continua em discussão. Valmir também foi um grande atleta, né, Valmir? Valmir era árbitro, né? Margarida. Boa tarde a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. Gostaria de começar aqui parabenizando aqui o presidente Paulinho pela propositura desse projeto. É muito importante a gente divulgar e reconhecer, Roninha, a importância do futebol amador na nossa cidade. Eu vi muitos aqui, Luiz Flávio, falando da história dos atletas que saíram da nossa cidade. Citaram aqui o Lino, que mora aqui, o Bruno Alves, mas, para quem não sabe, existiu um senhor aqui em Jacareí que participou da história do maior clube do mundo. Vocês sabiam? O senhor Alfredo Schuring, que era de Jacareí, que foi presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi Alfredo Schuring que doou a área onde hoje é a fazendinha e a sede social do Esporte Clube Corinthians Paulista, Roninha, que é o maior clube do mundo. Viu, Rodrigo? Você me permite também contar um pouquinho de história também? Jacareí tem um dos fundadores do Corinthians, que é o Rafael Perrone. Ele foi jogador, técnico do Corinthians, presidente do Corinthians em 1910, quando começou o Corinthians também. Então nós temos mais história ainda. Está enterrado ali no cemitério do Avareí. Até tempos atrás a gente ia juntar um grupo de corintianos fanáticos da nossa cidade para reformar o túmulo desse fundador do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero aqui aproveitar para deixar um abraço aos nossos amigos são paulinos, aqui o Paulinho, o Abner, Maria Amélia, parabéns pelo título de domingo, o Alex da Prolar, o filho dele, Roninha, tem quase 15 anos, estava achando que era lenda do São Paulo ser campeão, nunca tinha visto. Um abraço aí também ao nosso amigo Alex. E dizer aqui, vou agora voltar para o assunto do projeto um pouquinho, dizer que o futebol amador para mim é uma política social. É onde você reúne a população do bairro, é onde você dá o que fazer às crianças, dá ocupação para as crianças, e eu sou apaixonado por futebol, apaixonado pelo esporte, e acredito muito nas coisas que venham do social. Por isso, a obrigação do poder público de estimular aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas, Roninha, que estão querendo fazer aí um trabalho voluntário. E sou apaixonado por futebol. Quando eu era mais novo, tive a oportunidade, sempre joguei, tive a oportunidade de ser juvenil do São José, na época eu morava em São José, e hoje, até hoje, jogo
aqui no futebol, nos clubes da cidade. Inclusive, eu e o vereador Luiz Flávio, o ano passado, nós fizemos a lei número 6.313, Flavinho, de 2019, que nós instituímos, demos o título de utilidade pública ao Clube Atlético Boa Vontade. Um importante clube da nossa cidade que realiza um belo trabalho de décadas no futebol amador da nossa cidade. E aproveito aqui para parabenizar o Jefferson Augusto, o nosso Kaká, que é o novo presidente do Clube Atlético Boa Vontade, e ao João Carlos e o Eduardo Jucadar, que foram eleitos respectivamente presidente e vice-presidente do conselho do clube, e até o Robson Santos, que também a quem eu homenageio em nome de todos os outros conselheiros eleitos. Parabéns, boa sorte e conte sempre com a gente. Também não posso deixar aqui de parabenizar o pessoal do Real Patriotas, Associação Atlética Real Patriotas, que faz um trabalho, Hernani, sensacional com as crianças, um trabalho voluntário. A gente articulou junto à Secretaria de Esportes, à Procuradoria do município, e estamos conseguindo a concessão da quadra do Jardim das Indústrias para que eles possam realizar um trabalho de escolinha, um trabalho de conscientização, até de ajudar o poder público na formação dos cidadãos da nossa cidade. Quero aqui, então, deixar um abraço ao Michel, ao Rodrigo e ao Fernando. Parabéns ao Real Patriotas. Flavinho está rindo ali, mas a gente joga junto no Boa, né? E eu tenho, agora, a idade vai chegando, eu tenho um problema sério de coluna. Outro dia, me perguntaram, doutor, melhorou o problema de coluna? Daí eu falei assim, melhorou, mas será que é porque parou de jogar bola? Eu falei, não, mas eu continuo jogando em outro lugar. Eu acho que lá no Boa era tanto de eu carregar o Flavinho nas costas. Então fica aí o meu parabéns ao projeto. E é tanto verdade que nós inauguramos diversos campos nessa administração, Roninha. E lá no Igarapés, local que eu tenho um enorme carinho, pude trabalhar, Dúdio, por 10 anos. Falaram para a gente, vocês vão jogar aí um mistão Câmara contra a Prefeitura. Na hora que faltou um pessoal, daí nós fizemos um time da Câmara e Prefeitura contra o time amador lá do bairro do Igarapés. Começamos com 2-0, marquei os 2 primeiros gols, Hernani, lá da Arena Igarapés. Para mim é um motivo de orgulho aí. Um abraço a todos, parabéns aí ao pessoal do futebol amador, e quero dizer, Paulinho, que meu voto será favorável à aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Quero mais uma vez agradecer a vocês que estão aqui nas galerias. Depois da gente ouvir tantas histórias, eu não tenho capacidade de falar o que é verdade e o que é mentira aqui. Então, a gente vai discutir um pouco o projeto, porque cada um tem a sua história, né? E eu sou prova viva de que o esporte vale a pena. Tive o privilégio de jogar junto com o vereador Dude, embora seja mais novo, mas a gente fez parte de um time que foi vice-campeão da A2, aqui subimos para a divisão especial, na época ainda do Trianon, né, Dude? E eu pude estudar através de Bolsa Atleta. Então, joguei fora do país, morei fora da cidade, e através do esporte, venho de uma família de classe média, assim como milhares e milhares de brasileiros. E a minha mãe não tinha condição de pagar uma faculdade, a gente não tinha tanto acesso. Hoje a gente tem mais possibilidades, mas eu atribuo isso à minha formação dentro do esporte, a dedicação, a disciplina, tudo aquilo que o esporte nos traz de valores. E eu consegui concluir meus estudos, acabei fazendo depois 2 pós-graduações, uma especialização, tive uma lesão que aí me deixou fora das quadras, mas tive muita clareza do sinal que Deus estava me dando naquele momento. Segue um outro caminho.
e eu passei a me dedicar bastante aos estudos. Eu acredito que, por essas oportunidades, eu tenho o privilégio de ser vereador hoje com vocês. Mas a minha história dentro do esporte, ela não se restringe somente nesse período como atleta. Mas eu fui gestor, muitos sabem que eu fui secretário de esportes, e quando por lá eu passei, a gente implementou alguns projetos, porque eu consegui unir a minha paixão, aquilo que me projetou e que me trouxe, como eu disse, muita base, com a minha formação acadêmica, técnica, jurídica e tudo mais. E dentro desses projetos, eu sempre conversava com a minha equipe. A gente tem que ter um olhar muito abrangente para o esporte. O esporte não é você colocar meia dúzia de crianças num campo ou numa quadra, jogar uma bola e acabou. A gente tem uma ligação direta com a questão da educação e assistencial, até pelo fato de muitas crianças enxergarem um professor de educação física como seu herói. Às vezes não tem uma referência paterna, mas enxerga ali no professor de educação física um espelho. Então olha a responsabilidade de um profissional da área do esporte. Às vezes serve como direcionamento para uma criança, para um jovem. E uma pessoa que saiu de um trabalho que a gente iniciou lá no Parque Santo Antônio, já foi citado aqui, Bruno Alves, que inclusive marcou gol pelo São Paulo ontem, no jogo da Libertadores, saiu do nosso trabalho aqui no Parque Santo Antônio. Quando a gente fala de alto rendimento, a gente usa uma máxima que é da quantidade que se tira a qualidade. Mas eu volto um pouquinho a minha fala, que o esporte não se restringe a uma fotografia, a uma forma só de atuar. A gente tem a iniciação esportiva, e essas crianças ali têm N possibilidades, inclusive de emprego. Você tem o alto rendimento, a profissionalização, e nós temos, vereador Paulinho, o amador. Então eu enxergo como um ciclo, Roninha. Uma criança tem um sonho, o esporte está embutido em todos os cantos, independente da modalidade. E ela inicia a sua trajetória, o próprio nome já diz, iniciação esportiva, na hora que está se desenvolvendo, está aprimorando, né? Ali a gente fala a coordenação fina, até talvez uns 11, 12 anos, o Dude sabe mais do que eu a respeito, mas essa criança, esse jovem, pode se tornar um atleta, mas a carreira de atleta é curta, e ele, obviamente, vai se deparar com o futebol amador, mas ele não vai deixar de estimular o seu filho, a sua filha, a ter uma iniciação esportiva novamente, que pode seguir os passos do pai ou da mãe, mas é inevitável a gente falar os benefícios do esporte fora das quatro linhas. Porque mesmo que não seja um atleta profissional, pode ter certeza absoluta, eu sou prova viva disso, que nós vamos ter N benefícios na educação, no relacionamento com as pessoas e nos impactos de uma sociedade. Porque se você tem uma população direcionada, obviamente tem índices de criminalidade menor e outros pontos que a gente poderia discorrer aqui. E quando o vereador Paulinho apresenta esse projeto da semana de comemoração do futebol amador e das categorias de base, pode parecer a princípio para muitos um projeto simples. Poxa, talvez o vereador está fazendo média com um time. Não, mas não é simples. Essa casa dá um pontapé inicial e uma oportunidade ao poder público
para que essa semana seja diferente e a gente possa atrair crianças que hoje estão aí abandonadas na ociosidade para uma atividade saudável, seja ela o futebol, seja ela uma arte marcial, o voleibol, mas também não posso deixar de falar, vereador Paulinho, que nós precisamos ter uma política esportiva mais robusta. Estamos num momento de pandemia, mas vejo ações muito tímidas, porque a gente pode desenvolver muito mais de forma online, porque não dá para a gente ficar esperando a pandemia acabar para a gente iniciar alguma coisa. Já tem que iniciar, já tem que pegar, unir com a educação. As crianças já estão fazendo atividades online. Então, aproveita, vamos chamar aí, se existe um cadastro, aproveita o cadastro. Se existe uma ferramenta, aproveita a ferramenta. Mas parabéns, vereador Paulinho, porque aqui a gente, como eu disse, a gente dá um pontapé inicial para fazer diferente e mudar as próximas gerações. Quero só deixar um abraço para o pessoal ali do Novo Amanhecer, do Colônia e do Santo Antônio da Boa Vista, em nome do Adriano. A gente está trabalhando um projeto para o futebol ali, envolvendo toda a criançada daquela região. Estive com o secretário de Estado do Esporte, o Aildo Ferreira, e com o secretário executivo Chuí, que estão dispostos a nos ajudar também. Então, contem comigo. Parabéns, Paulinho dos Condutores, pela iniciativa. Projeto continua em discussão. Gostaria também daqui, presidente, de contribuir um pouco à discussão. Sou educador físico, da área de educação, pedagogo. Como o Hernani falou, jogamos basquete juntos aqui em Jacareí, representando o município em jogos abertos, jogos regionais, em campeonatos federativos, enfim. Então, com muito orgulho, participando de vários eventos aí em prol da cidade, representando o município. Essa discussão, acredito que é bem pertinente nesse momento, viu, Paulinho? Parabéns pelo projeto. Eu gostaria de falar sobre atividade física, sobre movimento. E as políticas públicas hoje, quando a gente fala, por exemplo, em saúde, qual o principal objetivo? Incrementar o nível de atividade física na população. O nível de atividade física no sentido de que quem é sedentário, que passa a ser pouco ativo, quem é pouco ativo, que passa a ser ativo, quem é ativo, que passa a ser muito ativo e assim por diante. E também conscientizar a população sobre a importância da atividade física para a vida dela. Então, gostaria de iniciar a discussão desse projeto, que é muito importante, na minha opinião, porque toda a ação que promove a atividade física, ela é importante para o nosso município, mesmo porque, infelizmente, o poder público, a nível nacional, estadual e municipal, não valoriza as políticas públicas para o esporte. Então, países de primeiro mundo, já falei aqui na Câmara, valorizam o esporte. Falei lá nos Estados Unidos, o basquete. Você tem que estar na universidade para você ir para o alto rendimento. E no Brasil, você vai para o alto rendimento, você acaba tendo que parar de estudar. Então, a política pública tem que estar, principalmente com relação à educação, tem que estar atrelada. Aí o potencial para a gente conseguir as conquistas serão muito maiores. E assim, com toda certeza, está lá na Constituição, que o lazer é um direito do cidadão e um dever do Estado. O esporte pode também estar dentro desse contexto do lazer. No entanto, nós podemos dividir em 3 tópicos básicos, acho, para ficar melhor a discussão, no sentido do esporte e educação. O esporte e educação nada mais é do que você ter o esporte, a atividade física, a dança, enfim, como ferramenta para formar cidadãos. Isso tem um valor imensurável. Um exemplo, o próprio vereador Hernani comentou, a questão dos valores. Eu, como educador físico, não vejo como separar os valores do esporte como os valores da vida.
Então, quando você está lá jogando basquete, futebol, você precisa trabalhar em equipe. E no mundo do trabalho, no mundo cotidiano, você também precisa saber trabalhar em equipe. Respeitar, não é? Respeitar o adversário. Você não joga contra, você joga com o seu adversário. Outra questão importante, né? A questão da autonomia, né? Então, você está lá, um chute numa bola que vai para a trave. Você tem ali um momento de uma situação de sucesso ou fracasso. Você pode acertar ou errar. Como você lida com o sucesso? Como você lida com o fracasso? Então, quando você tem esse olhar mais amplificado do esporte, a gente consegue realmente ter um valor maior para a sociedade. Infelizmente, no Brasil, ainda a gente está muito galgando esse futuro aí, mas está muito atrás ainda nessa visão. Questão do esporte de participação, né? Esporte de participação vem dentro da perspectiva que todos têm direito ao esporte, né? Independente de raça, de cor, de classe social. Então, o esporte de participação, independente se é idoso, se é criança, se é pessoa com deficiência, se é, enfim, dentro da perspectiva de nômades, né, que não parem em lugar nenhum, enfim. Então, todos têm direito ao esporte, né? E a questão do alto rendimento, que o alto rendimento, a gente pode falar que é o esporte para poucos. Nem sempre, né, quando a gente fala a discussão, esporte é saúde? Esporte tira das drogas? Depende do olhar e da forma como ele é realizado. Por exemplo, alguns autores falam que o esporte, a Olimpíada, é a consagração universal de corpos doentes. Será que o esporte é saúde? Então, será que o esporte tira das drogas? Defende a forma como ele é abordado, né? Então, o próprio, né, o Hernani, né, comentou a questão que ele se lesionou, tal. Então, quer dizer, a gente precisa, tanto no aspecto social, quanto físico, quanto psicológico, quanto emocional, ter uma abordagem amplificada do esporte. Então, vereador Paulinho, e o futebol, né, faz parte da manifestação da cultura de movimento do nosso país. Então, a gente sabe que tem outras modalidades esportivas, nós temos que conscientizar sobre essa importância, sim, outras possibilidades de movimento, e dar essa opção para todos, né? No entanto, a gente tem que valorizar o futebol, sim, claro, né? A gente tem que valorizar, a gente precisa dar possibilidades para que as pessoas tenham acesso aos espaços públicos e que elas possam realmente ter acesso aí à modalidade esportiva futebol. Então, meus parabéns ao vereador Paulinho dos Condutores, porque eu vejo que no seu projeto, você, além de comemorar aí o dia, só para concluir, você está propondo várias ações, né, como workshops, debates, palestras, e eu acho que dentro dessa perspectiva, e é isso que a gente precisa dentro da política, tá bom? Obrigado. Senhor presidente, também quero dar minha contribuição e dizer que mulher também gosta de futebol. Sou São Paulina, com a graça de Deus. Pude presenciar o trimundial do meu clube e eu gostaria de partilhar aqui a emoção que é para esses jogadores do futebol amador. Pena que nós, na classe feminina, não temos tantos investimentos também, né? A gente luta por isso constantemente. Quando a gente fala de futebol amador, hoje só vem em mente homens, mas é uma alegria para mim, porque na minha juventude, enquanto meu pai, saudoso Andruia, era proprietário do bar lá do Ponte Preta, eu pude acompanhar por diversas vezes todo o campeonato amador. E antes disso, minha família também ajudava, na minha infância, o Jacareí Atlético Clube, que utilizava do próprio Ponte Preta, onde era o dormitório dos jogadores. Então, era uma emoção muito grande, a construção de bandeiras, de instrumentos musicais para a gente levar para a arquibancada. Na época, podia-se papel, podia-se fogos, podia-se um monte de coisas, né? Então, a gente lembra que o quanto isso era emocionante, o quanto foi bacana
para o desenvolvimento das pessoas, né? E principalmente daqueles jogadores. Enquanto futebol amador no município, eu também tive a honra de fazer parte da montagem do campeonato interno do Ponte Preta dos veteranos. Então, eu trabalhava com meu pai na lanchonete, muitas vezes na época de carnaval, trabalhava a madrugada inteira, 5 horas da manhã já estava na beira do campo com o pessoal para poder fazer a mesária e tocar o barco lá junto com eles. Então, eu gostaria aqui de deixar um abraço para os meus amigos que lá estão ainda no Ponte Preta, lutando por aquele espaço, vou citar alguns, vão ficar enciumados, mas eu anotei aqui o Cruzeiro, o Wilson Baiano, o Marinho não está mais lá, mas fez parte, o Orlandinho, que é da minha assessoria, o Índio, o Borjão, e deixar também um abraço para a família do senhor Didi, que foi um dos presidentes lá do Ponte Preta, para o meu pai, o Andruia, para o Guina, enfim, o Adilcinho, Foguinho, todos que fizeram parte lá e lutaram pelo aquele clube do Ponte Preta, e que era uma disputa grande, né, com o Parque Meia Lua, Vila Garcia, Cantareira, enfim. Bacana essa sua propositura, e conta com meu apoio aqui, meu voto favorável, para que eles possam ser homenageados e serem acolhidos. Só gostaria de deixar um detalhe assim que me pega muito, sabe? Às vezes a gente cobra bastante, a gente tem que cobrar mesmo do sistema público essas condições. Mas esses que são bem conceituados, né, no futebol, às vezes eu penso assim, por que eles têm que ganhar 500 mil por mês, né? Vou deixar essa perguntinha aqui para vocês. Por que um jogador de futebol tem que ganhar 500 mil por mês? Tudo bem, é esporte, né? Mas, veja bem, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Quero deixar só essa pulguinha aí atrás da orelha. E eles poderiam, sim, estar favorecendo o esporte de base, o esporte das escolinhas, e trazer para o seu município de origem uma contribuição. A gente sabe que muitos jogadores fazem isso, têm esse trabalho, mas eu acho que falta também um pouquinho mais de uma atenção para esse tipo de situação. Tá bom? Meu voto é favorável e vamos juntos construir uma cidade melhor. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu quero aqui inicialmente cumprimentar aí os São Paulinos, né, pela conquista. Eu sei que fazia um tempo, né, então, mas conseguiram aí uma nova vitória, né, uma conquista. Então, parabéns a todos vocês. Tá. Bom, eu quero aqui também contribuir também para o projeto, primeiro parabenizando o autor da propositura. É muito importante colocar essa discussão justamente para lembrar que o esporte precisa de ajuda. E não só o futebol também. Então, nós temos um exemplo muito interessante aqui em Jacareí, que é o rugby. O rugby já vem fazendo trabalho a longo prazo, com as categorias de base. Com isso, hoje, ela tem várias equipes em várias faixas etárias, várias categorias no caso, e levando o nosso nome de Jacareí para o Brasil inteiro. Então, o rugby Jacareí é um exemplo que todos os esportes têm que espelhar. Tá? Então, fica aqui esse exemplo, né, do rugby Jacareí. E agora, em relação ao futebol amador, eu também já fui jogador de futebol, tá? Como foi dito anteriormente. Eu cheguei a jogar no Estrela Futebol Clube na década de 70, com o nosso técnico, que era o seu Naércio. Tá? O nosso campo jogava no campo da FADEMAC, tá? E eu acabei não continuando, porque eu tenho
tamanho muito, eu sou muito grande, né? Então tá não muito conveniente para ser goleiro, né? Tá com meu 1,68 m, né? E ser goleiro é uma coisa muito difícil, né? Hoje o Cássio tem 1,95 m, né? Então você vê a diferença. Então eu acho que acabei desistindo dessa carreira, né? Mas eu sempre participei dentro do esporte, tá? Vou citar aqui alguns esportes que eu já pratiquei, né? Além do futebol de salão, tênis de mesa, tênis de quadra, atletismo, beisebol, voleibol, tá? O sumô mesmo que foi citado aqui, né? Tá? Eu cheguei a lutar sumô durante 7 anos, participei de 6 campeonatos brasileiros, tá? Então foi bastante atuante, né, no esporte, quando até meus 20 e poucos anos de idade. Depois eu continuei jogando bola, mais futebol de salão, mais como goleiro de futebol de salão, porque o meu tamanho era mais para futebol de salão mesmo, né? Cheguei a participar de vários torneios aí de Vicente Esquerma, né? Então nós tivemos essa experiência, né, aqui em Jacareí, tá? Bom, em relação a questão da base em si, é super importante não só cobrar da prefeitura, tudo mais, do poder público, mas hoje as parcerias, né? Tá? Hoje todo o futebol mesmo profissional, ele tem parceiros, né? Tá? Tem patrocinadores, né? Então, desde garoto, muitas vezes, um garoto já tem lá o seu representante, né? O representante legal, no caso, pode ser o seu pai, pode ser algum, né, profissional da área, tá? Então, hoje nós notamos que o esporte, ele tem que ter uma ajuda do setor privado também. Eu já visto que mesmo o rugby Jacareí, ele tem todo esse trabalho, porque ele tem empresas que ajudam, tá? No caso do rugby, por exemplo, você tem a própria Nova Dutra, você tem, né, outras empresas aí que ajudam, dando patrocínio e tudo mais, além, lógico, né, da própria prefeitura, que é a LIF, né, que de repente é um incentivo ao esporte também. Então existe essa ajuda. Então eu vejo que o esporte, ele tem que ser ajudado sim, tá? E essa ajuda tem que vir tanto do poder público como também do poder privado também, tá? Então a gente não deve cobrar somente, né, o poder público em relação ao desenvolvimento do esporte, tá bom, pessoal? Então, viu, Paulinho? Estava citando aqui, né, parabenizando você também pela propositura, né? Que essa propositura está sendo importante para a gente poder falar um pouquinho, né, discutir um pouquinho em relação à questão do esporte amador, né, do futebol amador no caso. E também vendo que você tem outros esportes também, que precisa de ajuda, da mesma maneira. Tá? E realmente a saída, né, que nem a Maria Amélia falou na questão dos valores, né, que os jogadores recebem, né? Tá? Infelizmente, é uma minoria que recebe esses valores, né? A grande maioria mesmo dos jogadores de futebol, no Brasil inteiro, ele fica num salário mínimo, né? E alguma coisa um pouquinho a mais, alguma ajuda, né? Tá? Então, né, jogador de futebol, tá? Todo sonho ser um Pelé, um Neymar, tudo mais, né? Tá? Mas realmente é uma minoria, tá? E normalmente, que nem o Paulinho falou no esporte, falou questão, acho que são 40 clubes, né, de base aqui em Jacareí, né, tá? Então essas pessoas que fazem esse trabalho de base são realmente uns heróis, que realmente têm uma vontade muito grande de formar pessoas, né? Porque eu acho que o futebol, o esporte em si, ele vai formar atletas, com certeza, mas também vai formar pessoas, né? Tá? Porque essas pessoas, participando do esporte, com certeza,
ele vai deixar, só para concluir, senhor presidente, ele vai deixar as drogas, né, todos as coisas ruins que existem, tudo mais, para praticar o esporte, né? Então, realmente, tá o Dude, que é educador também, né, tudo mais na parte esportiva, tudo mais, né? Ele sabe o quanto o esporte é importante para educar as pessoas, né? Então, Paulinho, novamente eu parabenizo você pela propositura e pela oportunidade de estarmos discutindo hoje aqui esse assunto. Tá bom? Obrigado. O projeto continua em discussão. Falar daqui mesmo. Parabéns, vereador Paulinho, dos condutores, por esse projeto muito importante, a Semana de Comemoração do Futebol Amador e categoria de base do município de Jacareí. Eu quero já deixar aqui, Paulinho, para você, que nós do Republicanos estamos aí de portas abertas. O Hernani esteve na Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, conversando com o doutor Aildo, que é ali, né, toma conta, secretário do Estado de São Paulo. Recentemente, a Comissão de Assuntos Desportivos do Estado de São Paulo, o nosso deputado estadual Altair Moraes assumiu mais uma vez ali como presidente da comissão, e ele está ligado ao doutor Aildo, que tem lutado muito, né, pelo esporte. Tanto é que ele, nascido em 1969, presidente reeleito e decacampeão de karatê. Olha que bacana. Na competição Norte-Nordeste, ex-atleta da seleção brasileira, coleciona diversos títulos na modalidade. Então, Altair Moraes, ele toma conta dessa comissão, inclusive ele que apresentou, Paulinho, ele me apresentou, inclusive, um projeto chamado Projeto Areninha, que está chegando aí mais um projeto para a cidade de Jacareí, que valoriza o esporte da cidade. É um projeto muito importante que está entrando em Jacareí, em contrapartida com o poder executivo municipal. Está sendo feito, está vindo aí para a cidade 315 mil, né? É o investimento desse projeto Areninha, que Altair Moraes está enviando aqui para a cidade de Jacareí. E eu acho interessante, Paulinho, eu acho interessante esse projeto teu, que você está fazendo aí para a cidade, que na mesma semana, em 2 dias, né, que vai ser promovido aqui na Câmara Municipal, através da Associação de Clubes de Futebol Amador de Jacareí, eles vão poder ter aí nessas palestras, workshop, e também poderão participar dos eventos os clubes, agremiações, inclusive a Secretaria, né, de Esporte vai poder estar ali, né, mostrando sobre a área esportiva, vai falar um pouco aí sobre saúde, né, e vamos poder contribuir aqueles que estão ligados ao esporte do município, não só o futebol, né? Você abre aí para ter essas palestras, onde outras pessoas poderão também estar contribuindo e ajudando o município quanto ao esporte. Eu gosto muito de futebol, inclusive eu sou um corintiano nato, né? Eu sou corintiano mesmo, de boca cheia, hein? Meu companheiro, primeiro secretário Edgar Sasaki, sou um corintiano mesmo, né? Eu torço mesmo. E tem mais um corintiano pedindo uma parte ali? Podemos sim dar uma parte. Rapaz, tem mais um corintiano aqui, até a máscara já está mostrando que é. Vereador, além do projeto do Paulinho, parabéns, o seu projeto aí da Areninha vai ser show. Parabéns, viu? E eu só quero dizer que quando eu subo na tribuna e falo sobre o poder público, não é transferir obrigações, não, que as empresas têm que ajudar, concordo que precisa ajudar, mas o poder público tem que dar o espaço adequado, que quando a empresa for ajudar um time de futebol, tem um espaço para poder usar. É isso que o vereador subiu na tribuna e quis dizer,
que precisa de ter um espaço adequado. E vou mandar um abraço, aproveitando rapidamente, sobre o futebol feminino de Jacareí, que tem o futebol feminino de Jacareí, e fica no Cidade de Salvador. O nosso amigo Djalma, lá da Associação Atlética Salvador, futebol feminino, que ele mantém por conta própria lá. Parabéns, Djalma, obrigado aí por ceder seu espaço e agradecer o futebol feminino também. E falando de esporte, eu gosto muito de esporte, inclusive eu também pratiquei esporte, e quando tenho a oportunidade de ver um pessoal brincando, eu gosto de brincar também, né? Lutei durante mais de 2 anos, né, a capoeira. Mais de 2 anos eu fiz essa atividade muito bacana, o corpo ele fica leve, né? Inclusive é uma modalidade muito legal, muito interessante. E eu gostaria de falar para a vereadora Maria Amélia: vereadora, olha de onde vem o dinheiro do jogador. Ó. Em 2011, antes de ser comprado por um fundo de investimento do Catar, o PSG faturou 221 milhões de euros. Olha que interessante, Maria Amélia. Hoje esse valor subiu para 520 milhões de euros. Quase a metade do faturamento do clube foi investido na contratação do Neymar. Olha o que o Neymar trouxe para o clube, Maria Amélia. O que entra aqui é um investimento muito grande, é propaganda, é patrocínio. Ele trouxe a mídia para o clube já tinha mídia, mas ele trouxe mais ainda. Então é mais que justo ele levar uma parcela desse valor, porque senão é demais, né? Tem uns que merecem mesmo. Pois não, vereador? Pastor, uma parte, né, e dizer que nós estamos falando aqui de incentivo ao futebol amador, nós não podemos esquecer que tinha um equipamento lá no Jardim Conquista, que não foi feita a manutenção adequada durante todo esse prazo, e aí a gente está acompanhando aí o desfecho disso, né? Ter que desmontar o equipamento pela ausência de manutenção. É muito triste que possamos aí ter, né, melhoria cada dia mais, e essa semana de comemoração do futebol amador, ela vem para poder valorizar, né, Paulinho? Mais e mais o esporte da cidade, ser valorizado, para que esses espaços não sejam destruídos, os campos de futebol, as quadras que aqui temos, o esporte seja valorizado. Parabéns, Paulinho, por este projeto que vai ajudar e muito o esporte da nossa cidade. O projeto continua em discussão. Peço ao primeiro secretário que leia a síntese da emenda. Como vota o vereador... Desculpa, tem uma emenda. Desculpa. Emenda número 1. A expressão no artigo anterior, constante do parágrafo 3º do artigo 1º do projeto, decreto legislativo, discriminado em epígrafe, passa a ser, nesse decreto legislativo. Justificativa. A emenda à hora apresentada tem por finalidade promover necessárias correções de erros evidentes constantes no projeto. Vereador Paulinho dos Condutores. A emenda número 1 está em votação. Os contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Agora sim, vamos lá. Vereador Abner de Madureira, como vota? Eu voto favorável. Como vota o vereador Dudi? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero mais uma vez dar os parabéns ao vereador Paulinho dos Condutores. Eu costumo dizer, Paulinho, que a verdadeira Secretaria de Saúde é a Secretaria de Esportes. Então, o senhor dá uma bela iniciativa para que a gente, nessa semana, a gente possa valorizar o futebol amador e todas as modalidades que tem um trabalho de base. Sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável.
Como voto o vereador Rogério Timóteo. Favorável. Como voto o vereador Rolinha. Só justificando, dando os parabéns. E a respeito da quadra do Conquista, os laudos, desde quando eu fui subprefeito, está lá o laudo, que já não estava correta a quadra, agora tem um novo laudo e a quadra vai ser retirada, para poder, depois, junto com o poder público, esse vereador vai lutar para levar recurso e dar novamente uma quadra nova. Só que cair na cabeça de alguém, ninguém vai se responsabilizar. Meu voto é favorável. Como voto a vereadora Sônia Patas Amizade. Justificando meu voto, gostaria de parabenizar o vereador pelo projeto. Eu acho que qualquer projeto que estimule o esporte, seja qual for, ele deve ser valorizado, principalmente por impacto que causa, né? O impacto bom que causa na vida das pessoas. Então, parabéns pelo projeto, meu voto é favorável. Como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto. Não temos mais projetos a serem discutidos.